Fala galera, beleza papai? Olha aí gente, mais uma aula de Física Básica, satisfação, eu sou o Telzinho galera, professor de Física do Física Topzera. Hoje, notação científica e ordem de grandeza, então vem comigo e aproveite essa aula. Vamos lá, presta atenção. Antes de mais nada, galera, eu gostaria de pedir o seu like, tá bom? Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Aqui embaixo, galera, tá aparecendo as nossas redes sociais, hein? Instagram e Facebook. Então segue lá, beleza? Galera, hoje nós iremos falar sobre notação científica. Professor, o que seria, professor? Notação científica. Você sabe o que é notação científica? Não sei. Não? Como assim? Como assim? Sei. Pegou A. Não sei. Então calma lá, vamos com calma que eu vou te ensinar. Olha só, galera, a notação científica, gente, é uma forma que você pode escrever números em potência de base 10, tá certo? Então imagina aqueles números muito grandes. Por exemplo, vamos imaginar o comprimento da nossa Via Láctea. É muito grande, gente, o número, para a gente colocar lá uma porrada de zero, tá bom? Vamos imaginar, por exemplo, galera, a massa da Terra também é um número muito grande para a gente colocar no caso. Professor, bora imaginar a sua massa. Não teve graça. Não teve graça. Eu sou magro. Isso não. Vamos lá. Então é o seguinte, galera. Então como é que a gente vai fazer a representação? Eu vou pegar o N, que seria o valor do número, né? E como é que eu posso escrever esse N? N, no caso, em módulo, vai ser igual a A. Vamos já falar sobre esse A, que seria um coeficiente, né? Vezes 10 elevado a um expoente. E esse expoente vai ter que depender de alguns fatores, beleza? Vamos lá. Então, esse A tem uma regra. Esse A precisa ser maior ou igual a 1 e menor que 10, beleza? Então o A ele precisa ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Tá aqui. Isso aqui, galera, isso aqui, se você não sabe, isso aqui tem que ser o valor desse A. Então esse valor desse número aqui, desse A, ele precisa ser maior ou igual a 1 e menor que 10, beleza? Isso daí seria o meu A. Olha pra cá. Gente, é o seguinte, olha aí, o que acontece? A gente vai ter aqui 3 passos, então a gente colocou aqui 3 passos para você não errar notação científica, tá bom? Olha só, então 3 passos para transformar o número em notação científica, beleza? Daqui a pouco a gente vai fazer já os exemplos, tá? Então, olha só, primeiro passo. Primeiro passo de tudo, galera, você vai ter que escrever esse número em forma decimal, com apenas um algarismo diferente de zero, beleza? Então, nesse caso, galera, esse algarismo, eu vou ter que escrever ele num valor decimal, beleza? Apenas com uma casa antes da vírgula, beleza? E esse número precisa ser necessariamente diferente de zero. Então pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, 6, 7, até o 9. Pode ser? Pode, professor? Pode. Claro que pode, né? Então isso daí que a gente tem, beleza? Segundo passo, galera, a gente vai ter que colocar o expoente de base 10, o número de casas que irá andar, beleza? Então a gente vai colocar no expoente de base 10 o número de casas que ele vai andar. Professor, tranquilo. E como é que vai ser, professor? Gente, é o seguinte, se o número que você colocou, ele aumentou, o expoente vai ser negativo. Ah, professor, como assim? Vamos supor, galera, que a gente tenha 0,3. Se eu pegar esse 0,3 andar com a casa, no caso, para a direita, beleza? Eu vou aumentar, vou pegar esse 0,3, vou transformar em 3.
Então seria algo mais ou menos assim, ó, 0,3, eu posso dizer que isso daqui seria 3, tá certo? Vezes 10 elevado. Aí como é que vai ficar, professor? Como é que vai ficar isso daqui? Andei uma casa para a direita, olha esse número aqui. O 3 não é maior que o 0,3? Isso, então o número a gente vai dizer que aumentou. Então esse expoente, ele vai ter que ser negativo, beleza? Então esse expoente é negativo. Agora vamos supor, galera, que eu tenho o número 400. 400. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar o primeiro número aqui deles, tá bom? Que no caso seria com o algarismo após a vírgula. Ó, apenas o 4. 4 vezes 10 elevado... Calma aí. Beleza? Aqui, o número aumentou ou diminuiu, gente? O número, ele diminuiu. Então, se ele diminuiu, o expoente já sei que vai ser positivo. Mas calma aí que a gente vai já falar sobre isso, beleza? Tranquilo então, tranquilo. Vai lá, terceiro e último passo, a gente vai escrever o produto obtido na base 10. Então é o seguinte, dependendo da quantidade de casa que eu colocar, e se o número aumentou ou diminuiu, a gente tem o valor do expoente. Como assim, professor? Quantas casas eu andei aqui para a direita? Andei apenas uma. Como eu sei que o número, o que foi que aconteceu com ele, ele aumentou, então se aumenta e é negativo. Como eu andei uma casa, aqui fica menos 1, beleza? Olha só, aqui é 400. Andei quantas casas, galera? Para cá, ó, 1 e 2, eliminei. Deixei apenas o 4. Então andei 2 casas, tá aqui. Como eu sei que o número diminuiu, o expoente seria o quê? Positivo. Então, galera, isso aqui, ó, esses números que nós vamos chamar de quê, galera? De notação científica, beleza? Então, isso daí seria a notação científica, beleza? Galera, bora lá. Bora pegar uns exemplos então. Então, galera, voltando aqui, né? Voltando aqui, a gente vai ter o seguinte, bora pegar aqui alguns exemplos para que a gente possa assimilar melhor essa ideia de notação científica. Para você ver, aplicando aqueles passos que a gente falou ainda há pouco, beleza? Então a gente vai pegar aqui o número 0,0003. Professor, o que eu vou fazer, professor? Então, com este número bem aqui. Galera, primeiramente, eu vou ter que transformar, vou ver quem seria o número em que vai me deixar naquela primeira casa decimal, beleza? A primeira casa, o primeiro número nesse caso, qual deles será, né? Então, nesse caso, a gente tem o 3, beleza? Lembrando que não pode ser 0, tá, galera? Não pode ser 0. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos andar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui eu sei que vai ter 3 vezes 10 elevado, olha só, 1, 2, 3 e 4. Beleza, 4. O número aumentou, diminuiu, galera? Esse número daqui é maior que esse. Então, como o número ele aumentou, a gente vai ser o que, galera? Negativo. Lembra disso? Negativo. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3 e 4. Então, aqui fica 3 vezes 10 elevado a menos 4. Então, isso daqui seria o exemplo, tá certo? Letra B, 1235,65. Vamos lá. A gente tem que deixar, galera, um número mais próximo, né? Nesse caso. Lembra que precisa ser apenas 1. Então, para eu deixar apenas 1 e não pode ser 0, a gente vem 1, 2 e 3. Então, isso daqui vai ser 1, aí eu coloco 2, 3, 5, 65 vezes 10. Olha só, quantas casas eu andei? 1, 2, 3. Beleza, 3. Esse número aqui é menor do que esse. Então, se é menor, lembra que o valor é o que, galera? Isso, perfeito, positivo. Então, se eu andei 3 casas, isso daqui fica elevado ao cubo. Então, tá aí. Isso aí seria a notação. Bora para a letra C. Letra C. Professor, que número é esse? 2.500.000. Ou 2.500.000, tá? 2.500.000. Então, esse seria o número. Vamos lá. Lembrando, galera, que a gente tem que mover a vírgula para de tal modo que fica apenas um número e esse número não pode ser o 0, tá bom? Então, olha só, como a vírgula não está aparecendo, ela estaria bem aqui, né? Então, vamos lá, vamos movendo. Então, teria o seguinte, ó, 1 é 0 e também é um número que tem vários, né? 2, olha o 5, 5, professor, joga o 5, não faz isso não. Ei, faz isso não, tá doida? Ó, não é doido? Faz isso não, tá bom? Por quê? Porque eu ainda tenho um 12 bem aqui, então vai ter que ser o 2. Então fica 2, vírgula. Aí eu tenho 1, 2, 3,
e 4. Ó, 1, 2, 3, aí aparece o 5, vezes 10 elevado, tá certo? Vamos lá, quantas casas nós andamos, gente? Nós estávamos bem aqui, andamos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, beleza. Só que esse número é menor que esse, então se é menor ele fica como, galera? Positivo. Então tá aí, 2,0005 vezes 10 elevado a sexta. Show? Último número, galera, que eu vou pegar aqui seria justamente esse número bem aqui, grandão, tá bom? Professor, como é que vai ficar, professor, essa aí? Olha aí, olha aí. Bem simples, bem simples. Olha como ficaria. Vou andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, eu tenho um bem aqui, ó. 1. Vezes 10 elevado, andamos 9 casas. 9 casas nós andamos. Então, se nós andamos 9 casas, galera, isso significa casas, né? Isso significa dizer o que, galera? Que esse número bem aqui, ele era o que, galera? Ele aumentou. Então, se ele aumenta, isso é negativo. Aqui, beleza? Então, isso daí seria os exemplos para notação científica. É isso aí que é uma notação científica, beleza? Vamos agora para voltando aqui, olha aí. Gente, ordem de grandeza. Professor, o que seria uma ordem de grandeza? Galera, a gente vai dizer que a ordem de grandeza seria a medida estimada de potência de base 10 mais próxima de uma medida determinada. E professor, eu entendi, foi nada. Calma aí que eu vou te explicar. Calma, não te afogo. Galera, para isso a gente vai retomar aquela ideia de notação científica, beleza? Por isso que a gente deixou essas aulas para serem juntas, beleza? Notação científica e ordem de grandeza. Olha aí, presta atenção. Quando a gente fala aqui nesse caso do N, esse N, né, seria igual ao A vezes 10 elevado a E. E a jogada toda vai ser desse camarada bem aqui. Então, o A, galera, esse A aqui é que vai determinar o que a gente chama de ordem de grandeza. Então, é ele quem determina essa ordem de grandeza. Ah, professor, beleza, né? Beleza. Olha aí. Ele que vai determinar essa ordem de grandeza. Então, vem pra cá. Olha aí. Como é que vai ficar aqui? Gente, eu vou ter duas médias. Eu vou ter uma média que a gente vai chamar de média geométrica e uma média aritmética. Por que, professor, isso aí? Porque há uma discrepância quando a gente encontra. Então, por exemplo, se tu vai estudar pela internet, como está estudando aqui pelo Física Topzera, mas tu pode encontrar, por exemplo, alguns sites e tudo mais, que falem que você tem que utilizar um valor onde esse meu A ele precisa ser um valor aproximado entre 3,16 no caso, e alguns falam que é 5,5. Qual dos dois está correto? Calma aí que a gente vai ver todos os dois casos e ao final a gente fala qual dos dois vai estar correto, beleza? Então, o primeiro caso, galera, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar aqui com uma média geométrica. Se eu pegar aqui 10 elevado a zero, quanto dá, professor? 10 elevado a zero. Galera, 10 elevado a zero nada mais é qualquer número elevado a zero, né, com exceção do próprio zero. Esse número aqui vai ser 1, beleza? Então, 10 elevado a zero, na realidade, vale 1. Professor, e 10 elevado à primeira? Mesma coisa aqui que 10, beleza? Então, quando a gente fala de média geométrica, a gente vai falar, galera, da média justamente, seria isso aqui, ó. Seria esta média aqui, ó. Essa média geométrica, então ela vai ser da seguinte forma. 0 mais 1, quanto é que dá? Dá 1 dividido por 2, nesse caso dá meio. Então, nesse caso, a gente vai ter 10 elevado a meio. Professor, quanto é 10 elevado a meio? Nunca vi isso aí. Nunca vi na minha vida. Calma, bebê, calma. Calma, eu tô aqui, calma aí. Olha aí, 10 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 10. E esse valor dá aproximadamente, né? Dá um valor aproximado de 3,16. Daí que aparece o 3,16. Pô, professor, beleza, né? Então, nesse caso, galera, se a gente tiver, presta atenção, se a gente tiver um número, no caso o A, então, no caso, se esse A ele for menor, olha aí, menor ou igual
a 3,16, tá certo? Menor ou igual a 3,16, a gente vai dizer, galera, que vai ser dessa forma a ordem de grandeza, 10 elevado a i. Então, a ordem de grandeza vai ser esse teu expoente. Então, vai ser quinta, quarta, terceira, dependendo do valor desse expoente aí. Agora, se o A ele for maior que 3,16, beleza? 3,16, nesse caso sempre obedecendo aquela relação, né, que a gente viu lá em notação científica, beleza? Se ele for maior que 3,16, então a ordem de grandeza vai ser 10 e mais 1, beleza? Então isso daí, galera, seria justamente a média geométrica. Então a gente tem que obedecer esses dois valores bem aqui, essas duas relações aqui, beleza? Então vamos resolver estabelecer estas duas relações. Professor, vamos para a média aritmética, né? Vamos para a média aritmética. Galera, a média aritmética não tem segredo, não tem segredo. Só a gente fazer 1 mais 10 e dividir por 2. Quanto é que dá isso, gente? 5,5. Então isso daqui seria a média aritmética. Professor, como é que acontece, professor, então isso aí? Galera, o que vai acontecer aqui é que alguns sites, alguns livros, eles falam o seguinte, que se o A, no caso, ele for menor ou igual a 5,5, ele diz que esse valor, beleza, vai ser igual a 10 elevado a i. E se o A for maior que 5,5, obedecendo sempre aquela regrinha, né? Vai ser igual a 10 elevado a e mais 1. Então a gente acrescenta mais 1. E esse valor E seria a minha ordem de grandeza, tá? Minha ordem de grandeza. Aí você fala assim, professor, tranquilo, mas e aí? Qual dos dois está correto? Galera, vou te dar a resposta. Rufem os tambores! Qual dos dois está correto? Gente, todos os dois estão corretos. What? What significa que ele sabe é o que, né? Que? Tá. Enfim. Galera, é o seguinte, todos os dois vão estar corretos. Aí você fala, professor, correto, né, no caso. E professor, nesse caso, como é que eu vou identificar se os dois estão corretos? Galera, isso daí vai da tua interpretação. Se no caso de um item, vamos supor do teu Enem, e te peça isso aqui, né, a ideia de ordem de grandeza, aí ele tem que estabelecer, ou ele vai estabelecer um parâmetro, ele quer a média geométrica, ou então pela média aritmética, ele precisa afirmar isso no teu item, ou então, galera, ele vai utilizar, geralmente você utiliza as duas regras, tá bom? Ao mesmo tempo. E professor, e se no caso o meu A, ele for maior que 3,6 e menor que 5,5, vamos supor 4,2, que é um valor que é maior que 3,16 e menor, no caso, que 5,5. Como é que eu devo fazer, professor, isso daí? Ele precisa especificar para ti no item qual seria, no caso, o valor da ordem de grandeza, tá certo? Então, ele sempre vai ter que especificar isso para ti. Se você vai usar a média geométrica ou a média aritmética. Ou então, galera, quando ele for colocar os itens para você marcar, tá certo? Quando ele colocar esses itens para você marcar, ele vai identificar. Ele não vai colocar as duas. Ou ele coloca a geométrica, ou então ele coloca a aritmética. Mas ele não vai colocar essas duas. Beleza? Então, galera, a gente vai resolver agora um itemzinho, beleza? Só para a gente fixar essa ideia de ordem de grandeza. A luz proveniente do Sol demora aproximadamente 8 minutos para chegar à Terra. A ordem de grandeza da distância entre estes dois astros celestes em quilômetro é. Vamos lá, galera, vamos fazer essa aí. Olha só, essa é a tua primeira questão, né? No caso, o que é que ele fala? Ele me dá a ideia do tempo, não é isso? Que seria 8 minutos. Fala a ideia da velocidade da luz e quer saber qual seria a ordem de grandeza em quilômetros, não é isso? Olha aí, galera, atenção aí, como é que vai ficar isso aqui, professor? Isso daqui é velocidade, isso aqui é tempo. Como ele quer saber o espaço? Vamos jogar a fórmula da velocidade, não é isso? Então eu tenho isso aqui, ó, velocidade da luz, nesse caso, vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando que a velocidade ela é constante, tá? Então nesse caso, galera, velocidade 3 vezes 10 à quinta, olha aí, 3 vezes 10 à quinta, igual ao espaço que eu quero saber,
sobre o intervalo de tempo. Só que olha só, galera, aqui está fornecendo em segundos e aqui deu em minutos, né? Então olha só, olha o que vai acontecer. Eu vou ter que transformar de minuto para segundo. É o seguinte, isso aqui, galera, a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos, então 8 se eu multiplicar por 60. Então fica 8 vezes 60. Professor, quanto é que isso dá, professor? 8 vezes 6 dá quanto, galera? Perfeito, 48. Aí só acrescenta esse 0 segundos. Pronto, tá aí, tá? Beleza? Então eu vou ter 480 segundos, certo? Galera, isso aqui está dividindo, passa para o outro lado como? Multiplicando, beleza? Então como é que vai ficar isso aqui? Delta S é igual a quem? 3 vezes 10 à quinta vezes 480. Delta S vai ser igual. Olha como é que vai ficar, galera. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 8 dá 24. Vai 2. No caso seria para cá. 3 vezes 4, 12. E 2 que foi? 14. Aqui. Vezes 10 elevado à quinta. Galera, agora vamos ter que deixar essa notação científica. Ah, professor, isso daí está tranquilo comigo, né? Isso aí seria tranquilo. Delta S vai ser igual. É só mandar 1, 2 e 3. Então fica 1,44, beleza? Apenas um número antes da vírgula, beleza? Apenas um número antes da vírgula. E esse número não precisa ser diferente de 0. Então ele está dentro dessas possibilidades. Show? Olha aí. Vezes 10 elevado. Como eu dei 3 casas aqui, eu vou ter que acrescentar 3 casas bem aqui. Lembra que esse número é menor que esse, então acrescenta-se 3 casas. Então nesse caso ficaria como, galera? Vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? 5 mais 3. Delta S é igual a 1,44 vezes 10 elevado à oitava. Galera, esse número aqui ele é tanto menor que 3,16 e menor que 5,5. Ou seja, galera, quando a gente tem isso aqui, a minha ordem de grandeza é isso aqui. Então o valor seria 10 à oitava. Show? Galera, muito obrigado, beleza? Forte beijo e até a próxima. Show? Valeu!